Então, agora vamos começar o 13. O 13, ele começa uma outra fase completamente diferente de Cristo, onde realmente ele tá começando a repassar para os discípulos que ele vai estar indo embora, né? É que ele vai ser chamado, ele fala, o filho do homem agora, chegou o tempo dele. Então, o final do ministério era o final do ministério dele na terra, e agora começa esse ministério, ele já está ensinando sobre todas as coisas espirituais, e menos sobre milagre, e coisas assim da terra. Vamos ler então no capítulo 13 de João, do Evangelho. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra. Vocês veem como ele está justamente enfatizando isso, hein? Ele já coloca o ministério dele na terra no passado. Ele tinha amado, né, durante o seu ministério na terra, como se fosse uma coisa que já tinha passado, uma coisa cumprida, hein? E os amou até o fim. Até o fim, quer dizer, até o fim do seu ministério na terra, mas também até o fim dos tempos. Né? Para quem seguiria ele, ficaria debaixo, dentro desse amor de Cristo. Né? Estava na hora de jantar. Esse versículo é muito importante. Estava na hora de jantar e o diabo já havia instigado. Instigado quer dizer, em outra versão está escrito, colocado no coração, né? O diabo já havia colocado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, de trair Jesus. Então, a gente vê, tem pessoas que falam, não, porque Judas ele foi colocado lá para trair. Não é bem assim, não. De novo, são esses que falam que a predestinação não tem jeito. Algumas pessoas realmente nasceram para ir para o inferno. Isso não é verdade. Porque aqui a gente vê a prova que isso não é verdade. Porque ele fala, é Jesus falando. Jesus que tinha toda a autoridade de Deus, a autoridade plena. Ele fala, ele tinha... estava, no capítulo 2, estava na hora de jantar e o diabo já havia colocado no coração de Judas. Então, quem foi? Não o Senhor. Quer dizer que o Judas, ele tinha a escolha de não trair Jesus. Porque quem colocou no coração foi o diabo. A gente sabe que a gente pode resistir ao diabo. O diabo não tem toda a autoridade. Então, quando a gente não quer, o diabo não pode. Então, Judas não nasceu para trair Jesus. Ele obedeceu à mente do diabo. Jesus, versículo 3. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e todas as coisas que vieram de Deus e voltaria para Deus. E isso é exatamente o que a gente faz quando a gente ora. Tudo a gente ora segundo Deus. A gente não tem que orar segundo o nosso coração, não é? A gente ora segundo o coração de Deus. É por isso que precisa do Espírito Santo também, para a gente entender. Quando a gente pede as coisas do coração de Deus, é óbvio que quando a gente as pede, elas voltam para Ele tem efeito, tem autoridade. Porque vem dele, tudo que vem dele vai para Ele. Agora, uma oração que não vem de Deus, ela não volta para Deus. Ela fica por aí, ela volta para o diabo, para quem for. Mas ela não volta para Deus. Porque ela não foi feita segundo o coração de Deus e não veio dele. Quando estou falando não veio dele, não veio através do Espírito Santo. Não é? Assim, versículo 4. Assim levantou-se da mesa, Jesus, como é importante isso. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Isso a gente tem que entender bem esses dois versículos agora. Assim levantou-se da mesa. A gente imagina que a gente estava no início da ceia, certo? Era bem no início da ceia. Aí não tinha começado a cear, talvez, ainda. Era bem no início. Aí ele se levanta da mesa, na frente de todos, tira a sua capa, enrola uma toalha na sua cintura, uma toalha. Depois derrama água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos
enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Isso tem um significado muito profundo. Porque, primeiramente, ele se levanta da mesa, ele era o anfitrião, não é? Porque se ele se levanta da mesa, é que ele tinha autoridade. Ele era o anfitrião desse jantar, dessa ceia que era de Páscoa. Né? Quem era a pessoa principal era Jesus. Então, ele se levanta da mesa como sendo anfitrião. Mas o que ele faz? Ele tira a capa. A sua capa, a capa das pessoas que tinham a capa, eram só pessoas, assim, os patrões, como que a gente fala, os donos, os bem-sucedidos. Porque a capa era um sinal de riqueza. A capa, muitas vezes, era feita só sem costura, de um tecido só. Era o que fazia a beleza das pessoas, era a capa. Você podia esconder tudo que tinha por baixo. Era um pouquinho como se a gente tivesse uma máscara, né? Que a gente esconde os pecados, às vezes. Era debaixo de uma capa bonita. Né? Então, ele tira essa capa. Quer dizer que ele está se despindo dessa glória, né? Dessa autoridade. E depois ele derrama água numa bacia, ele amarra uma toalha. Esse fato de amarrar uma toalha para lavar os pés das pessoas, naquela época, era missão, ou era dever dos escravos, ou dos servos, ou dos filhos menores. Quando não tinha escravos ou servos, por exemplo, você convidava a gente na tua casa, em sinal de respeito e de honra, o escravo, ele lavava os pés. Porque também lá, todo mundo andava sem sapato, esse tipo de coisa, mas lá nesse caso, é claro que nunca ia ser o anfitrião lavando os pés dos convidados. Nunca. Sempre ia ser a pessoa de menor importância, assim, na sociedade, né, no social. Então, ia sempre ser ou o escravo ou os filhos mais menores. Né? Então, Jesus se coloca na posição de escravo, de servo, né, quando ele faz isso. Portanto, vamos ver o que eles falam. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe diz: o Senhor vai lavar os meus pés? Ele estava realmente, assim, abismado, falando: mas isso aqui não é possível. O Senhor vai lavar os pés, isso aqui não tem nada a ver com o Senhor. O que estou... o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Isso quer dizer o quê? É que a gente não entende também a palavra. Mas um dia, quando a gente se converte, quando a gente recebe o Espírito, a gente entende, recebe a compreensão, não é? Eles não eram convertidos lá. Então eles não podiam entender, ainda não tinha essa revelação que vem do Espírito Santo. Aí ele fala: mas um dia você entenderá. Isso aconteceu depois, quando Jesus já tinha ido embora, é quando os discípulos, eles receberam o Espírito Santo nos Atos, na Pentecostes. Lá tudo ficou claro para eles. Ou como é importante ter o batismo no Espírito Santo. Lavar os meus pés? De jeito nenhum. Protestou Pedro. Então ele não queria que Jesus lavasse os pés. Porque ele falou: não, isso aqui não. Isso aqui é te renegar, te colocar num nível que o Senhor não merece. Aí Jesus respondeu: mas se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo. Vê como é importante isso. Jesus, ele nos deu exemplo. Ele fala: se eu não lavo os teus pés, eu não vou te lavar dos teus pecados. Não é sinônimo aqui quando ele fala que ele encheu de água uma bacia. Isso é lavar não só os pés, é toda a conversão, é o batismo. E depois ele fala: senão você não terá comunhão comigo. E Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, não só os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo. O que quer dizer isso? Ele não estava dando banho completo para eles. Mas ele fala: a pessoa que tomou banho completo, a pessoa que se converteu, que foi purificado pelo sangue de Jesus, não é? Então a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. É o que a gente tem que fazer todos os dias. A gente se lava por uma pequena parte só. A gente não precisa mais lavar o nosso coração. A gente não precisa mais lavar a nossa mente. A gente só precisa pedir perdão pelas coisas ruins que a gente fez no dia. Mas a gente já pertence ao Senhor. A gente já é selado pelo Senhor.
apesar das coisas ruins que a gente pode ainda cometer, mas a gente tem um selo, a gente é purificado. Não são mais pecados que nos afastam do Senhor, que nos fazem perder a salvação. Então a gente pede perdão somente para as coisas pequenas, porque nós somos salvos, mas não é por isso que a gente não tem que mais lavar os pés, não é? A gente tem que pedir perdão. Então eu vou reler o capítulo 10, o versículo 10. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Ele falava, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos, porque os outros eram salvos. Apesar de não ter sido convertido ainda, de não entender, mas eles eram já discípulos de Cristo. Cristo sabia que eles eram salvos, hein? Que eles iam se converter e tudo. Agora, quando ele fala isso, Judas estava presente, não estava? Ele fazia parte dos 12. Ele estava presente. Então, de novo, quando ele fala isso, é como no início, quando ele fala que o diabo entrou no coração dele. Então, ele podia falar, não vou trair. Porque lá, de novo, é praticamente o primeiro apelo que ele faz publicamente agora para Judas. Fala, um de vocês vai me... Por que eu estou falando isso? Pois Jesus sabia que eu trairia. Foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Então Judas sabia, ele falou que ele sabia, então ele podia, naquele momento, falar, não, eu não vou trair. Não é? Ele tinha essa possibilidade. Porque é o diabo que veio, não é Deus, não é a autoridade de Deus. Foi o diabo. Então a gente sempre pode refutar o diabo. O 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Como está bem detalhado. Por que está detalhado? É que ele vestiu de novo a capa, que ele retornou a seu lugar, não é somente a seu lugar físico da mesa, mas é o seu lugar de rei, né, de todo-poderoso, de autoridade recebida por Deus. Depois de lavar os pés deles, agora Jesus vestiu a capa novamente e retornou a seu lugar e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, porque ele voltou de escravo, que ele tinha se colocado como escravo, para ser de novo o mestre e senhor. E tem razão, porque eu sou mestre e senhor. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. A importância agora que vai seguir. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo, vamos entender aqui, eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem, essas coisas serão felizes se as praticam. Ele explica bem, ninguém é maior que ninguém, é por isso que eu tirei minha capa, eu me coloquei como escravo, como servo, que eu lavei os seus pés, porque ninguém é maior que ninguém. E isso ele deu como exemplo. Ele não falou, agora vocês vão de lavar os pés, um de cada um. Não. Ele demonstrou bem claramente, eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, mas era o exemplo, hein? Ele fez o que para eles? Ele mostrou que ninguém é melhor que ninguém. O fato de lavar os pés das pessoas é bom, a gente pode fazer, mas não é na nossa cultura, mas tudo bem. Mas o que a gente tem que entender é que não é o fato de lavar os pés que salva. E nem que nos coloque porque a gente pode fingir, sei lá, eu vou te lavar os pés. Às vezes seria até bom a gente fazer. Mas isso é como o jejum, por exemplo. Não, a gente pode jejuar e mostrar para todo mundo que a gente jejuou. Vamos, você vê, eu estou lá jejuando. E lavar os pés é a mesma coisa hoje. Se a gente lava os pés, é mais um ato público e às vezes um
uma coisa verdadeira do coração. Então, isso não o salva. Ele deu a explicação. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que quem o envia. Agora vocês sabem essas coisas, se serão felizes se as praticam. Então, vamos praticar, a não se achar maior que ninguém. Não é porque alguém prega, por exemplo, que ele é mais importante que quem o enviou. Quem o enviou é mais importante. O escravo, se o escravo é escravo de alguém, não é que esse alguém é mais importante, porque o escravo recebe também dele, mas ele recebe do escravo, não ele recebe todos os favores. Não digo estas coisas a todos vocês. Não digo essas coisas a todos vocês. Conhece os que escolhi. É claro, ele é autor, ele conhece, ele tem... como a gente fala? Ele é... Não. Ele é autor quando sabe de tudo. É onisciente, onipotente e onipresente. Onipotente, onipresente, onisciente. Ele é onisciente. Eu conheço os que eu escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento volta-se contra mim. Eu lhes digo isto de antemão, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai, que me enviou. Então Jesus sentiu uma profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Aí a segunda vez aqui ele está de novo falando que alguém deles vai o trair. Então a segunda vez ele adverte: Judas, você não precisa me trair. Eu vou de qualquer maneira cumprir o que eu veio fazer na terra, sem você precisar me trair. Não precisava traí-lo, porque ele era conhecido, Jesus. Ele não era conhecido de todos, eles não estavam caçando ele. Então ele não precisava ir dar um beijo para ele e falar: tá, tudo bem, eles foram de noite, era só prender ele de dia, quando eles podiam o reconhecer. Então isso não é... Judas, ele não veio, ele não foi criado, nasceu para trair Jesus, porque sem ele ia acontecer. Não é por causa de Judas que a gente foi salvo no mundo, que Jesus foi crucificado. Se Judas teria se convertido, quer dizer, refutado o diabo naquele momento, não ia mudar ele só participou do crime, que ia acontecer. Exatamente. Ele já estava perseguindo ele. Sim. Né? Entendeu? Ele já estava, desde o início, a gente vê que quantas vezes ele teve que fugir, ele saiu escondido, para não ser preso, para não ser apedrejado. Quantas vezes já falaram, a partir de então eles queriam matar, não precisava de Judas. Então, por isso, aqui é a segunda vez que ele fala: mas então sentiu profunda angústia, e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. A angústia era porque um dos discípulos ia traí-lo, não porque ele ia morrer nesse momento. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava, que é João, que escreveu esse evangelho, ocupava o lugar ao lado dele na mesa. Simão Pedro, me fez um sinal. Imagina, como vocês aqui. Jesus está sentado lá do lado de Elias. O Elias é o João. Aí o Wagmar é o Pedro. Aí ele fala: ele dá um sinal. Ele não conseguia falar alto, hein? Então ele faz um sinal para o João. Pergunta: quem é? Ele fala: quem é? Quem é dentre a gente? Aí é assim que ele fez, hein? Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der pedaço de pão que eu molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariote. A terceira vez, agora ele fala: ele podia... Não, então não quero.
Eles não entenderam lá na hora, né? Não. Mas o próprio Judas, quando ele recebeu, depois que ele falou isso, ele podia não pegar. Não quero, eu não quero te trair. Não é? Foi claro aqui. Vou reler. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão que molhei na tigela. Os dois estavam presentes. E depois de molhar um pedaço de pão, porque lá eles tinham um molho na Páscoa, que era feito de ervas amargas, para lembrar toda essa amargura do Êxodo, né? Quando eles saíram de lá, ter todo esse sangue derramado, a matança dos filhos dos que não eram do povo de Deus. Então, era para lembrar um pouquinho dessa amargura, pão sem fermento, que era considerado puro. Então, ele estava certamente mais durinho, hein? Então, eles molhavam nesse molho. Eu vou reler. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Aí sim, ele consumiu quase o pecado naquela hora, hein? Porque Satanás tinha colocado no coração: trai Jesus. Vai você traindo Jesus. E não era necessário. Aí sim, agora eu vou dar o primeiro pedaço. Ele pegou, ele tinha ouvido, então ele soube. Então agora estou assinando de embaixo. Sou eu, não é? Satanás entrou nele. Aí acabou. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer? Faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Claro, eles não tinham Satanás no coração. Como é diferente. Como Judas era tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro para os pobres. Ele não era o tesoureiro que roubava de vez em quando. Judas saiu depressa e era à noite. Então, os outros ainda pensaram: não, então vá, Judas, vai lá, vai fazer o que você tem que fazer. Aí, como eles não tinham maldade, os 11 outros, nunca imaginaram que era para trair Jesus, que ele tinha que sair. Assim que Judas saiu, Jesus disse: agora, Jesus, ele esperou isso, na verdade, para dizer. Porque ele fala que assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Porque Judas tinha ido, era a traição, aí agora ele explica para os 11. A gente vai ter que lembrar que os 4 capítulos que vêm, tudo que Jesus fala, explica, é sem a presença de Judas. Então são coisas que são espirituais, a gente vai ver depois nos outros cultos. Assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem, dele, ser glorificado. E por causa dele, de Jesus, Deus será glorificado. Uma vez que Deus receba a glória por causa do Filho, ele dará ao Filho a sua glória, de uma vez por todas. Você vê como não tem um entre os dois. Isso aqui, de novo, é uma prova que Jesus é Deus, que Deus é Jesus. Porque um glorifica o outro. Deus é glorificado por causa do sacrifício não. Jesus é glorificado porque é ressuscitado por Deus, e Deus é glorificado por causa do sacrifício de Jesus, não é? Uma vez que Deus receba a glória por causa do Filho, ele dará ao Filho a sua glória também, de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes de Deus, vocês me procurarão. Até vocês, meus filhos, me procurarão. Mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu, Jesus, os amei. Ele não tinha acabado de demonstrar que ele era servo, que ele tinha lavado os pés para eles. Então, é isso o exemplo. Eu amei vocês, amem vocês uns aos outros do jeito que eu lhe dei o exemplo. Vocês devem amar uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Não é de falar: a gente é de Deus, a gente é cristão, a gente faz o bem, a gente está dando
R$100 para um, 50 para outro, a gente faz sopa, vai distribuir. Não é isso que como prof que a gente chama. Mas depois chega em casa, detona sei lá quem, vai para um lugar e não honra as coisas que vêm de Deus. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou, para onde o Senhor vai? Aí a gente poderia ler em Levíticos 19, 18. Eu não vou ler, mas é bem interessante ler isso, hein? Vamos ler, então. Em Levítico 19, 18. Levíticos é o terceiro livro da Bíblia, se não me engano. Naquela Bíblia de Spurgeon, na página 143. (19, 18), hein? Capítulo 19, versículo 18. Não em relação ao amor dele, hein? Não procuram se vingar, nem guardam rancor de alguém do seu povo. Não é de qualquer um, é do seu povo. É muito importante. Se a gente lê, eu aconselho vocês lerem na Bíblia de Jerusalém, esse mesmo passagem, porque é mais claro ainda. Não procuram se vingar, então isso é não guardar mágoa, hein? Não é simplesmente amar por amar. Claro que a gente tem que amar, mas não precisa demonstrar assim, falar, não, quer dizer, tem que demonstrar o amor, mas não precisa perdoar um ato muito ruim que foi feito, se não temos recebido um pedido de perdão. Senão a gente joga pérola aos porcos, sem dúvida. Jesus não faz isso. Ele vai ter compaixão de quem pede perdão. Quem não pede perdão, não vai ter compaixão, não. Não procuram se vingar, a gente não tem que ter mágoa, é procurar se vingar, nem guardam rancor de alguém do seu povo, entre os irmãos, mas cada um ama seu próximo como a si mesmo. Seu próximo, nesse caso, é dentro do seu povo, hein? Não está escrito aqui? Não procuram se vingar, nem guardam rancor de alguém do seu povo, mas cada um ama o seu próximo, falando do seu povo. Certo ou não? Certo. Leiam na Bíblia de Jerusalém que vocês vão entender melhor ainda. Não é do próximo qualquer um. Eu vou reler devagar, para todo mundo entender. Não procuram se vingar, nem guardam rancor de alguém de seu povo, mas, vírgula, não é outra frase, mas cada um ama o seu próximo. Quando fala, vocês não guardam rancor de nenhum daqui, mas cada um tem que amar o seu próximo. A gente fala da gente, ele não fala do outro povo. Ele não fala, mas amam os próximos lá, os que estão adorando outros deuses do Egito. Mas você amar os seus próprios irmãos não é virtude nenhuma. Não, a gente tem que amar. Não, tudo bem. É virtude de amar. Agora a gente vai vir aqui de novo. Voltamos agora no Novo Testamento, na Nova Aliança. Isso é o que ele pediu naquele momento, quando era Deus que falava para Moisés e que dava essa lei, ele mandava matar todo mundo que não adorava a Deus, que não seguia a lei. Então é por isso que isso é muito claro que não é de amar os caras do Egito, de amar os que estão se prostrando na frente de ídolos e que estão adorando outros deuses. Isso é claro que não. Agora, é por isso que Jesus, agora ele fala, Simão Pedro perguntou, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde, hein? Me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim, diz Jesus. Eu lhes digo a verdade, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O que ele está pedindo aqui é amar quem não nos ama. Ele falou de... eu vou reler os 3, 4 versículos. Meus filhos, no 33. Meus filhos, estarei com você apenas mais um pouco, mas não poderão ir para onde vou. Por isso, agora lhes dou um
lhes dou um novo mandamento. Escuta aí. Por isso, agora, lhes dou um novo mandamento. O antigo era esse que a gente leu, certo? Em relação a amar. Por isso, agora, no versículo 34, por isso agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Então, é servir. E lá ele não era de servir. É de amar uns aos outros da maneira que Jesus amou. Como Jesus amou? Ele amou os que serviam Satanás? Não. Ele amou a todos, se sacrificou por todos. Mas ele não amou o que eles fizeram, ele não os salvou. Certo? Porque se ele também não foi lavar os pés, apesar que ele deve ter lavado os pés também de Judas, mas ele não tinha traído ainda. Mas ele não foi lavar os pés de quem não assim, merecia o seu perdão. Porque o fato de lavar os pés, naquele momento, significava o sangue dele tirando todo o pecado. Ele enxugou todo o pecado. Me lembro. Ele enxugou quando ele lavou os pés. Ele enxugou todo o pecado com a toalha. Ele se colocou no lugar do escravo, mas para ali purificar. Era um ato de purificação que simbolizava o seu sangue. Então, o que Jesus faz, ele não pegou um ladrão sem que ele peça perdão, ele não faz isso, ele não purifica o ladrão. É por isso que a gente tem que amar como Jesus nos amou. Ele nos amou por quê? Porque, primeiramente, ele morreu na cruz para todos, nos amou universalmente, mas a quem ele salvou? Os que procurou ele, os que se arrependeram. Exatamente. Os que também o amaram. É por isso que ele fala, tudo que vem de Deus volta para Deus. Então, se você está com Deus, você vai para Deus. Se você não tem Deus no teu coração, você não vai para Deus. Você não tem como ir para Deus. Então, quando ele fala, segue o meu exemplo, o exemplo dele é sempre isso. É amar a todos, agora, é levar a palavra para todos, mas depois que você tem o amar do coração, eu sempre falo, ó, a gente não pode ter mágoa, tem que amar. Alguém matou até meu próprio filho. Eu tenho que amá-lo no meu coração. É isso que ele fala, um novo mandamento. Não é como antes, dente por dente, olho por olho. Ah, você matou meu filho, eu vou te matar. Ele fala, não, eu lhes dei um novo mandamento, na nova aliança. Vocês vão ter que amar os que não te amam. É isso que você estava falando. É aí que você vai fazer a diferença, de amar os que não te amam. Mas não quer dizer que você vai perdoar. Você não vai matar ele, você não vai se vingar. Não, você tem que amar no coração. Você não vai falar para alguém que matou, por exemplo, alguém mata meu filho. Eu não vou falar para ele, não, tudo bem, eu te amo, eu te perdoo. Legal, não tem problema não. Perdão? Então, aí ele fala, se ele te pede, agora, no caso, não, eu te peço perdão, realmente eu errei, eu estou muito arrependido de ter matado teu filho, eu já mudei de vida. Aí se ele te fala isso pode ser verdade ou não, verdadeiro ou não, mas só Deus sabe. Só que ele te falou que ele se arrependeu. Então aí você tem que perdoar. Aí você tem que falar para ele, não, tudo bem, eu te perdoo. Porque ele te pediu perdão. Ele se arrependeu, te pediu perdão. Você fala, tudo bem, eu te perdoo. Porque aí você liberta ele com o seu perdão. É como se Deus, na verdade, estava em você e te dá o perdão. Então ele precisa receber esse perdão também. Porque você precisa demonstrar para ele que você não tem mágoa mais, porque você já não tinha mais. Agora, você não pode falar isso se ele não te pediu perdão. É como Deus, ele não vai te libertar se não se arrepende, se não pede perdão. Isso é uma coisa que a gente tem que entender muito bem, porque senão nada faz mais sentido na palavra. Sim. Entendeu? Se todo mundo pode ser perdoado sem pedir perdão, então está tudo igual. Eu estou com Deus, não estou, está tudo igual no final. E não é bem assim. Deus, ele quer que a gente seja servo dele, que a gente reconheça ele como Deus. E não, a gente não é Deus. Para nos definir quem a gente vai perdoar e não vai perdoar. Ah, não, essa aqui merece meu perdão, essa aqui não. Não é assim que funciona. Tem que ser segundo o exemplo de Cristo. É lá esse exemplo que ele dá
de Pedro, o último versículo, quando ele fala, mas Pedro, você está pronto para morrer por mim? Aí imagine, quando ele fala assim, Pedro, você está realmente pronto de morrer para mim? Eu te digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então você não vai escutar o galo cantar em lugar nenhum, porque ele só vai cantar a hora que você vai começar a me negar. Você vai ouvi-lo. Então, é isso que a gente tem que agora se perguntar. Será que a gente realmente não negaria Jesus nas nossas vidas? Porque se alguém... Eu não estou falando, cara que quer te decapitar. Não é assim que ele está vendo. Ele fala no coração. Se alguém te fez mal, a gente consegue realmente não ter mágoa? Antes que o Senhor venha, antes que a pessoa venha me pedir perdão? Porque uma vez que o cara vem me pedir perdão, alguém vem me pedir perdão, tudo bem, posso até perdoar. Mas será que eu consigo não negar e perdoar antes que essa pessoa venha, mas sem falar para ele, mas não ter mágoa no meu coração? É isso que ele está falando. Porque Pedro estava falando, não, mas eu não vou te negar. Não fala muito, você vai ver que você vai me negar, e mais de uma vez, 3 vezes. Então, porque a gente às vezes não consegue. Agora, Pedro se arrependeu depois, tudo bem. Mas quer dizer que a gente talvez, eu não estou incentivando isso, mas a gente talvez, às vezes, não consegue perdoar. Mas isso não é de Deus mesmo, não. E quando a gente percebe que a gente não conseguiu perdoar, quando a gente escuta o galo cantar, é quando a gente sente, de repente, a gente sente, esse cara não gosta, essa mulher não gosta. Ele é uma, sei lá o quê. Entendeu? Então, é que a gente tem mágoa no coração, não? Porque está escrito, a gente tem que amar até os que não nos amam. Amar. Não é ter um sentimento bom, é amar no coração. Aí, quando de repente ela vem pedir perdão, ele vem pedir perdão, a gente consegue perdoar. É verdade. Não guardar mágoa é o único caminho para poder perdoar. Sim. Isso é um tipo de perdão. Né? Sim, não o perdão. Você já perdoou, mas você não expressou esse perdão. Mas você já perdoou. Só que ele não usa para não ter mágoa, tem que perdoar já. Aí quando vem pedir perdão, tá bom, meu irmão, sem problema. Já podemos orar para a pessoa abençoar, até isso, vai ajudar com certeza a pessoa. Porque mas a gente só fica assim, meio ligeiro, né? Não, mas então, isso que... Paulo sofreu bastante. Sim. Depois que ele ficava perseguindo. Isso aqui vem da natureza humana mesmo, desde o pecado de Adão. A gente tem isso no coração. É por isso que Deus, naquela época com Moisés, ele nem insistia muito com isso. Antes de Jesus sacrificar pela gente, Moisés era bem mais duro, né, com os outros povos. Entendeu? Eles iam matar, ele mandava Davi exterminar todo mundo. Então, ele mesmo matou. Sim. Não, antes Então, aí quando mas ele viu que era muito difícil com esse tipo de pensamento, né? Então ele enviou realmente Jesus. E Jesus nos ensinou todo esse modo cristão de viver, não mais judaico, hein? Dessa religião que, na verdade, ela não tem muita... Tem compaixão, mas é uma compaixão diferente, hein? Tem que realmente ter essa... Deus, ele é um só, eles não reconhecem Jesus, e depois tem toda essa coisa de casta, hein? Moisés, eu sou o cara, e vocês trabalham para mim. Eles têm ainda toda essa coisa. A cada 7 anos, né, tem os escravos que podem ser libertos. Não sei se está hoje ainda assim, mas em alguns lugares deve estar assim, né? Onde as dívidas não são perdoadas somente após 7 anos, esse tipo de coisa. Então, se a gente lê o Antigo Testamento, é terrível as leis. É quase impossível seguir as leis do Antigo Testamento. É por isso que vem da Antiga Aliança. Hein? É por isso que veio realmente Jesus Cristo. É para nos dar o exemplo, a gente viver segundo o exemplo dele. Certo? Então, viver segundo o exemplo de Jesus, isso que é importante. Sempre a gente tem que se lembrar disso. Eu tenho que perdoar como Jesus me perdoa. Jesus não me perdoa se eu não peço perdão, se eu não me arrependo. O exemplo é Jesus. Pronto, é muito fácil, não é? Muito obrigado, Senhor, por ser nosso exemplo, Senhor, por ter vindo no meio da gente, Senhor, para nos ensinar como é viver segundo o teu exemplo. A gente não tem desculpa nenhuma
porque o Senhor nos explicou tudo, e ainda depois, através dos discípulos,